Esse é um Capsule e nós vamos falar agora das consequências da vitória do Trump, né? O Trump já ganhou a eleição, já está confirmado isso, vários jornais já deram a vitória para ele. A essa altura, em tese, matematicamente ainda é possível a Kamala Harris virar o jogo, mas ela teria que ganhar em todos os estados que sobram, inclusive o Alasca, ou seja, não tem como ela ganhar isso de jeito nenhum. O Trump já é o próximo presidente americano. Mas aí começam a vir as dúvidas, né? Em que isso influencia o Brasil? A gente sabe que o dólar e o Bitcoin já deram uma subida muito grande com a vitória do Trump. Mas existe um outro risco grande nisso daí, né? O Lula, vocês sabem, ele ama ditadores no mundo inteiro. Ele ama o Irã, a Rússia, a China, esse pessoal de ditaduras, esse eixo do mal. Será que isso é um risco para o Brasil? Ou seja, o Trump ganhando nos Estados Unidos pode afastar ainda mais o Brasil dos Estados Unidos e levar o Brasil cada vez mais para o eixo do mal? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Leno Brega, várias outras pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já deu a notícia hoje bem cedinho que o Trump ganhou as eleições americanas, então se você não viu o nosso primeiro vídeo do dia, já está definido, já ganhou e mais do que isso, ganhou a maioria no Senado e na Câmara. Sim, já está confirmado a maioria no Senado e na Câmara, né? É lógico, a apuração ainda está acontecendo, então os resultados não são oficiais, mas tipicamente quando todas as grandes redes de televisão lá nos Estados Unidos, inclusive o New York Times, dá a vitória para o Trump, é praticamente certo isso, a chance de ter alguma reversão agora é mínima, né? Vários presidentes do mundo todo já se deram os parabéns ao Trump, inclusive o Bolsonaro, inclusive o Zelensky da Ucrânia, um monte de outros presidentes de países já mandaram os parabéns, então a coisa já está sacramentada, para o bem ou para o mal, o Trump ganhou a eleição americana e, de novo, vai ter maioria no Senado, vai ter maioria na Câmara. Isso é uma situação inédita, ele vai poder passar o que ele quiser nesse início de mandato dele, né? Pois bem, mas e aí? E o Brasil? O que muda para o Brasil, né? O próprio pessoal aqui está falando que o Trump fez um discurso falando que a América nos deu um mandato poderoso e sem precedentes, né? O Trump ganhou bem, tudo indica que ele vai ganhar com uma ampla maioria na votação final, né? Ainda não temos os resultados finais. A gente já sabe que ele ganhou porque a essa altura a Kamala Harris teria que virar o Alasca para ganhar, não vai acontecer nunca, o Alasca é fortemente republicano, mas de qualquer forma é uma vitória maiúscula do Trump, não foi só uma vitória, isso é um ponto importante de alertar. Se fosse apenas uma vitória, o Trump ganhou lá por 3 votinhos a mais e coisa e tal, né, os 50,9% que foi a vitória do Lula, por exemplo, aqui no Brasil. Ele ganhou, lógico, ganhou, mas ganhou com ali no limite, né? O Trump não, o Trump ganhou bem ganhado, ganhou com muita folga, todos os estados-chave foram para o Trump. E aí uma coisa que a gente lembra, né, eu cheguei até a comentar isso no vídeo mais cedo, que eu tinha falado isso no Twitter, as informações é que todos os estados-chave estavam dando vitória para o Trump. Mas se você fosse na Rede Globo, se você fosse no New York Times, se você fosse na CNN, a informação era que não, que alguns davam para o Trump e outros davam para Kamala Harris, né? E, ou seja, havia eles tentavam manter uma indefinição nessa história. A gente já viu agora que quem faz fake news de verdade é a grande mídia, é a mídia mainstream, né? São os grandes jornais, no final das contas, e estão se tornando cada vez mais irrelevantes. Então, a primeira lição que a gente vai ter aqui é uma lição similar à que deu a eleição de prefeitos aqui no Brasil, né, numa escala global. Lembra que eu falei para vocês qual que foi o resultado da eleição de prefeitos aqui no Brasil? Foi uma vitória muito grande da direita, do Bolsonaro e da direita de forma geral. Ah, mas o Centrão ganhou mais cidades. Já expliquei isso várias vezes, não quer dizer nada, o Centrão não importa. O Centrão sempre vai ser essa maior parte amorfa do eleitorado brasileiro. Esse povo nunca irá nem para a direita nem para a esquerda, sempre vai ficar ali no centro. O fato é, a direita ganhou muito mais que a esquerda e é isso que importa no final das contas, né? Então, o pessoal que quer estado menor ganhou, o pessoal que quer estado maior perdeu. Esse é o ponto importante. Então, isso deu uma lição muito forte aqui para o pessoal da esquerda do Brasil. O pessoal da esquerda do Brasil começou a se preocupar, né? Como é que pode? O que a gente está perdendo? Por que a gente jogou dinheiro para caramba na eleição e não conseguimos ganhar e coisa e tal? Então, esse tipo de coisa vai acontecer agora de novo com a esquerda em nível mundial. Por quê?
Porque da mesma forma que o pessoal aqui do PT aqui se pergunta o que a esquerda não consegue ganhar, vai estar o mundo inteiro, agora a esquerda no mundo inteiro, que estava naquela bolha pequenininha da esquerda ali, achando que a Kamala Harris ia ganhar, não é possível, as pessoas não vão votar no Trump, não sei o que lá e coisa e tal. E esse pessoal todo vai se questionar agora, e aí, o que aconteceu, né? Então a gente vai ver de novo essa visão das pessoas. Eu já expliquei para vocês o que aconteceu, na verdade o que a gente está vendo agora é a continuidade de um processo que começou lá em 2010, justamente com a informação descentralizada e distribuída, com as pessoas começando a conversar sobre política nas redes sociais, contornando a mídia centralizada, ou seja, a mídia mainstream, a mídia centralizada é que garantia uma uniformidade de pensamento muito grande na sociedade. Agora que essa mídia principal, essa mídia mainstream, é carta fora do baralho, e é isso o recado que a vitória do Trump trouxe, as pessoas vão começar a se questionar, as pessoas começam a ver os próprios interesses. E a população, via de regra, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, a maior parte da população é conservadora e religiosa. Lá nos Estados Unidos também é verdade isso. E eu diria que na Europa também é verdade isso, tá? Fora os grandes centros em que você tem muita gente mais progressivista, no interiorzão lá da Europa, bem como no interior dos Estados Unidos, o grosso do pessoal é conservador, é religioso, são pessoas que têm uma visão contrária ao progressivismo, né? A essa questão de liberação de costumes e coisa e tal. Enfim, então uma das consequências que a gente vai ter aqui no Brasil é mais questionamento nesse sentido. E da mesma forma que eu falei com relação às eleições aqui no Brasil, a esquerda vai discutir, vai ver, não, por que a gente não consegue chegar a falar mais com o eleitor e coisa e tal? Vão discutir, mas vão se recusar a aceitar a verdade. A verdade é que o que está sendo revelado aqui é justamente a vontade do eleitor, né? A população é mais à direita, tende mais à direita, não acredita mais no Estado, já percebe que o Estado não gera valor para a sociedade, então ela tende a buscar soluções menos estatais, mas a esquerda jamais vai chegar a essa conclusão. A esquerda, ao contrário, aqui no Brasil e no mundo todo, vai chegar a qual conclusão? A mesma conclusão que eu avisei que vão chegar aqui no Brasil por conta das eleições, que tem que censurar mais ainda a direita, que tem que censurar, tem que regular mais fortemente ainda as redes sociais, que tem que prender mais o pessoal da, entre aspas, extrema-direita, ou seja, vão chegar à conclusão de que precisam de mais autoritarismo para conter essa onda da extrema-direita e coisa e tal. É o contrário do que eles deveriam fazer. O que eles deveriam fazer é perceber que perderam essa, né? Essa onda começou lá em 2010, começou a direita a crescer, ganhou várias eleições ali, o Trump em 2016, o Bolsonaro aqui no Brasil, o Macri na Argentina, um monte de gente ganhando eleição mais à direita. Aí o que aconteceu? Aconteceu que a esquerda, desesperada com esse crescimento da direita, fez uma força muito grande para voltar ao poder, para tentar recuperar o poder e conseguir voltar as coisas ao que era antes. Conseguiram ganhar a eleição, né, porque usaram todo o poder que eles têm, e eles ainda têm muito poder, né? É o que eu falo sempre para vocês, a Rede Globo, a cada dia que passa, ela tem menos poder do que no dia anterior. Mas ela ainda tem muito poder, não se iludam, ainda tem muita gente que vota de acordo com a Globo. Está diminuindo. A cada dia que passa, a Globo tem menos poder, mas ainda tem muito poder, né? Então, em 2018, em 2022, 2020, ganharam aqui nos Estados Unidos com o Biden. Em 2019 ganharam com o Alberto Fernandes na Argentina, em 2022 ganharam aqui no Brasil com o Lula, ou seja, esse pessoal ainda tinha muito poder, voltaram ao poder achando que agora vamos corrigir as coisas e perceberam que não conseguem corrigir as coisas, que ao contrário do que eles imaginavam, esse crescimento da direita não foi um acidente de percurso. Mas, de novo, eles, ao invés de chegar à conclusão correta de que, caramba, a gente tem que reajustar nossas ideias, as ideias têm que mudar, temos que propor coisas diferentes, temos que diminuir o tamanho do Estado propondo coisas mais à esquerda. Não vão chegar nessas ideias, vão chegar à ideia que tem que censurar mais, tem que prender mais a direita, enfim, esse vai ser o resultado dessa história, podem anotar o que eu estou falando, né? Isso, é lógico, é uma consequência ruim para o Brasil dessa história toda. Não é só isso, do ponto de vista econômico também a gente deve ter problemas, né? A economia brasileira está mal por conta da gastança do Lula e tende a piorar, porque como o Biden também estava gastando muito lá nos Estados Unidos, como tinha um monte de gente de esquerda gastando no mundo todo, meio que a gastança do Lula meio que colocava a coisa relativizava
o nível de merda que é o governo Lula, né? Agora, com o Trump, a expectativa é que o dólar se fortaleça, que o Trump tenha um governo mais austero e, com isso, o dólar se fortaleça. Então, isso vai prejudicar o Brasil ainda mais em termos econômicos, né? Isso já está dado, tá? O dólar e o Bitcoin já dispararam, o Bitcoin já está na all-time high, já está na alta histórica. Aqui, ó, dólar já está R$ 6,00, 5,99, já bateu R$ 6,00 o dólar, e é esperado. Ainda acho que vai bater mais do que isso, vai subir mais do que isso o dólar. Já passou do valor da pandemia, então é aquilo que eu falo para vocês, o Lula é uma pandemia sem pandemia, é tão trágico, é tão ruim na economia, que destrói a economia tanto quanto mais do que uma pandemia no final das contas, e sem a recuperação, né? Porque na pandemia, de fato, o dólar chegou a valores muito altos, a economia brasileira ficou muito mal, principalmente pelas medidas absurdas tomadas por governadores e prefeitos de fechar tudo, essas idiotices sem sentido, mas depois teve a recuperação. Agora com Lula, meu amigo, não vai ter recuperação. Recuperação agora é só 2027, quando a gente eleger um outro presidente, né? O Bitcoin já bateu a alta histórica, que era 73.800, está nesse momento 73.819, ele chegou a subir mais do que isso, chegou a bater 75 aqui, ó, 75 mil dólares por Bitcoin, depois deu uma queda, é natural que algumas pessoas vendam achando que isso aí é só um pico devido à euforia por causa do Trump, então muita gente realizando lucro nesse momento, mas vocês sabem como é que eu sou, eu não vou vender nada, eu vou ficar com esse Bitcoin do jeito que está mesmo, quietinho, esperando, porque ele continua na alta histórica aqui neste momento, ou muito próximo da alta histórica, né? E mesmo que ele caia mais adiante, aquilo que eu sempre falo para vocês, é só esperar 4 anos, no próximo halving ele sobe outra vez, então não tem muito que se preocupar, né? Então essas são algumas das consequências da vitória do Trump lá nos Estados Unidos, mas tem a consequência pior que vem por aí, que é a que eu mais temo, que é justamente jogar o Brasil no grupo da China, da Rússia, do Irã, do eixo do mal, tá? Eu temo muito que isso aconteça, por quê? Primeiro porque o Lula já é amigo desse pessoal, e segundo porque agora certamente ele vai se sentir pressionado por essa vitória do Trump, vai se sentir com mais interesse de fazer negócio com esse pessoal, né? Então tá aqui, ó, o pessoal do Brasil 247 já tá falando aqui que é extrema-direita lambe-botas vai aos Estados Unidos torcer por Trump na espera de apoio a Bolsonaro. Na verdade, a torcida pela vitória do Trump é muito mais, pelo menos no meu lado, né? É muito mais pela questão da liberdade de expressão, que é uma coisa que eu valorizo muito, até porque eu vivo disso, né? Então é algo que eu valorizo muito, é muito mais por isso do que por qualquer outra coisa. A gente sabe que a Kamala Harris, da mesma forma que a esquerda brasileira, está doida para censurar redes sociais, para fazer mais controles, e eu não tenho dúvida nenhuma que o governo americano, de certa forma, deu um ok para o Alexandre de Moraes para ele permitir o fechamento do X, esse tipo de coisa, o que é um absurdo. Então, para mim, isso é muito mais importante do que Bolsonaro. Mas eu acho também que é lógico que isso vai dar uma pressão, principalmente no Alexandre de Moraes aqui no Brasil, para reverter essas medidas ditatoriais com relação aqui no Brasil, principalmente por aquele efeito que eu falei para vocês. A esquerda vai chegar à conclusão de que tem que censurar mais, tem que proibir mais, tem que ser mais autoritária. Mas talvez algumas pessoas que estão no meio do caminho vão perceber o correto e vão ver que o caminho não é esse, não adianta esse autoritarismo, não vai ser dessa forma que a esquerda vai ganhar corações e mentes das pessoas, né? Então esse é o meu temor aqui, ó. O Padilha já disse que se o Trump ganhar a eleição e retaliar Lula, quem perde é ele, não sei o que lá. Não, quem perde é o Brasil, né? Porque vamos combinar que qualquer um que bate de frente com os Estados Unidos perde. Pergunta para o Fidel Castro como é que deu lá ele peitar os Estados Unidos lá em 1959, confiscar todas as empresas americanas e coisa e tal, né? Pois é, não terminou bem para ele. Até hoje o pessoal chora que não sei o que lá, do embargo e não sei o que lá, embargo cubano, né? Então não tem essa não, né? Se realmente a coisa gerar uma briga entre Brasil e Estados Unidos, quem perde é o Brasil. E o pior é que com o governo Lula, a tendência é jogar o Brasil no colo da China, né? Já está aqui o ministro do Lula indo à China reconhecer concorrente da Starlink. Já fiz um vídeo explicando como é que isso é uma besteira danada. Esse concorrente da Starlink lá na China é verdade, mas ainda está começando. Lançaram os primeiros 18 satélites agora. Vai chegar em algum ponto a ser tão bom quanto a Starlink? Pode ser que chegue, em algum momento chegue a ser tão bom quanto a Starlink. Mas lembra que essas iniciativas estatais raramente ficam tão boas quanto iniciativas privadas, né?
coisas controladas pelo governo são naturalmente ineficientes. E além disso, vai levar um tempo para ser tão boa quanto a Starlink hoje. E nesse meio tempo que vai levar para a empresa chinesa ser tão boa quanto a Starlink hoje, a Starlink vai estar melhorando. Então a gente vai estar de novo numa desvantagem grande em relação a Starlink. Eu acho que concorrência é sempre bom, quanto mais alternativas tiver no Brasil, melhor. Mas o que eu temo nesse caso aqui é que o governo Lula queira uma alternativa para caçar a concessão da Starlink no Brasil. Isso é uma das coisas que me preocupa, ou seja, uma das coisas que pode acontecer nesse distanciamento do Brasil dos Estados Unidos, né? A outra coisa, lógico, é a idiotice dos BRICS, que vocês sabem a minha opinião sobre os BRICS, é o clube das ditaduras falidas, um monte de país de merda, sem nenhuma preocupação com a liberdade individual, com a economia, ficam só brincando de fazer grupo, porque na verdade o BRICS não é nada, não tem acordo de livre comércio, não tem acordo de livre transação de pessoas, né? As pessoas não podem viajar de um país para o outro. O BRICS, no final das contas, não é nada em termos de grupos, é absolutamente nada. O único acordo que tem os países dos BRICS é de se encontrar todo ano para fazer essa convenção dos BRICS, aí cada ano num lugar, e discutir outros assuntos, mas nunca chegou a conclusão nenhuma. Nesse BRICS último aí teve a tal da moeda dos BRICS e coisa e tal, que eu já falei que é uma palhaçada. A China nunca vai aceitar isso. Por quê? Porque a China prefere usar o yuan mesmo. O yuan já tem uma visão global, já é usado e por muitos países, então a China prefere o yuan. A China não vai querer criar uma moeda que, em última análise, vai concorrer com ela própria. E se vai ser o yuan da China, a Índia não vai aceitar usar o yuan da China, porque a Índia e a China estão em briga. Então não existe nenhuma chance de haver uma moeda dos BRICS para concorrer com o dólar, essa lorota toda que eles estão falando aqui, né? No entanto, pode ser que a gente veja exatamente isso, o governo Lula se apegando mais a Irã, se apegando mais à China, se apegando mais à Rússia, para o nosso prejuízo. Infelizmente, é isso, é nesse caminho ruim que nos colocaram os idiotas que votaram no Lula em 2022. Esse pessoal idiota que fez o L em 2022 achando que, ai não, Bolsonaro fala palavras muito ruins e coisa e tal, colocou a gente numa rota de estar se alinhando aos piores países do mundo, aos mais autoritários do mundo. E mais do que isso, vai crescer muito o anti-americanismo. Eu já falei para vocês que o anti-americanismo é o percussor do comunismo aqui no Brasil. Sempre foi assim. Todo mundo sabe que a maneira de tornar o Brasil comunista, de levar o Brasil para o comunismo, é com o anti-americanismo. É dizer que os Estados Unidos são inimigo e não sei o que lá, que temos que lutar contra os Estados Unidos. Já tem um monte de gente criticando a embaixada americana em Brasília. Olha só, eu não acho que os Estados Unidos são sempre bonzinhos e coisa e tal. Não, eu também critico os Estados Unidos pra caramba em um monte de coisas. Essa agenda verde deles é terrível. Mas a verdade é, antes eles do que a Rússia, do que a China. E isso daqui é o que o Lula vai tentar jogar aqui no Brasil, o anti-americanismo com muita força a partir daqui. Temos que tomar cuidado com isso. Então é isso daí. Essas são as consequências da eleição do Trump aqui para o Brasil, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.